Então, boa noite. Hoje é dia 8 de abril de 2021. Né? Teremos a nossa aula hoje um pouco diferente, mas bastante interessante. A primeira parte, nós vamos ter a apresentação do Paulo, que já fez o TCC dele, falando sobre fracasso escolar, e falou sobre uma escola aqui de Belford Roxo, a Escola Príscila, e faz um diálogo, o TCC dele, com a nossa disciplina, que é justamente a importância da equipe, não só o orientador educacional, mas o coordenador, o supervisor, o gestor. Como nós vimos na nossa primeira parte, né, da disciplina, o artigo que fala sobre a questão da gestão, a gestão escolar. Então, são todos, né, todos da equipe fazem a diferença quando atuam de forma colaborativa. E também nós vamos, ao mesmo tempo que o Paulo vai falando do TCC dele, né, ele vai também relatar como foi a construção do TCC dele. E foi muito interessante porque ele simplesmente mudou todo o TCC no meio do caminho. Aí ele buscou um caminho muito interessante, que foi a questão do fracasso escolar, mas um TCC descrevendo um campo de pesquisa, né? Descrevendo um espaço escolar. Porque nós temos também essas características, né? Às vezes um TCC ele é mais de referências bibliográficas e não vai a campo, não relata o campo. O campo, o que significa? Um espaço específico, tá? Então, vocês vão ver que é interessante também esse modelo de TCC. Então, eu pensei em fazer, assim, 2 objetivos hoje. Falar da questão da importância da elaboração consistente de um bom TCC e falar da nossa disciplina, que é essa prática geral, colaborativa de uma boa equipe, tá bom? Eu vou colocar aqui os slides para o Paulo. Só um minutinho. É que está tentando entrar, gente, mas não aparece. Espera aí. Me apareceram 2 questões aqui para eu fazer ao mesmo tempo. Estão vendo aí o PowerPoint? Está abrindo, né? Abriu? Abriu, para mim abriu. Sim, professora. Abriu. Então tá bom. Paulo, fica à vontade, meu querido. Mas aí, vocês conhecem, né, o Paulo? Eu não apresentei o Paulo, né? Eu falei o Paulo só. O Paulo é nosso colega, né? Colega de trabalho. Colega, né, da Fabel, mas também foi meu colega e continua sendo meu colega de trabalho, porque a gente trabalha na mesma rede, né? E tem uma história também de vida muito interessante, porque nós somos, além de tudo, seres humanos, nós temos uma história nossa, que também com relação ao Paulo, ele vai até falar com vocês, ligado à questão do tema que ele escolheu. Eu digo também que, às vezes, o tema que a gente escolhe para o TCC tem que ter uma identificação pessoal conosco. E também, assim, você fica mais motivado a estudar sobre o assunto. Aí ele vai falar. Vou deixar ele à vontade. Tá bom, Paulo? A palavra está contigo. Tá bom, professora. Tá bom. Estou um pouco nervoso, mas tá bom. Nada, boa noite para todos. Boa noite, gente. Meu nome é Paulo, como a professora falou. Alguns já me conhecem, que sou do 7º período de pedagogia. Antes de eu entrar aqui no slide, o tema do meu TCC, eu escolhi no finalzinho, eu vou até falar um pouco sobre ele, porque eu me identifiquei muito que ele faz parte também da minha trajetória de vida. Então, quando eu cheguei no meu 2º período já da faculdade, eu
eu já comecei a procurar temas sobre o meu TCC. As pessoas falavam assim, mas é muito cedo ainda, você está muito eufórico, ainda falta muito período. Só que eu não queria me sobrecarregar devido ao trabalho, outras coisas, então eu comecei a pesquisar e aí me interessou o tema fracasso escolar. Aí eu queria falar sobre fracasso escolar numa parte ampla, só que depois não deu, eu mudei meu TCC no meado já quase pronto, né? Procurei a outra minha orientadora, a professora Leila, ela super aceitou. E aí eu falei assim, não, eu preciso procurar uma escola da rede. Eu trabalho aqui na rede municipal, né? Aqui na prefeitura, na Secretaria de Educação. Então eu visitei muitas escolas. Hoje nós estamos com aproximadamente 86 unidades, junto com creches. Então eu comecei a visitar elas, todas as escolas. Eu conheço uma por uma, que eu visitei todas. E aí uma escola que me chamou a atenção foi a Escola Príscila, né? Que ela fica aqui dentro da comunidade do Castelar, Príscila Vilas Nova. E ela é uma escola que me despertou. Eu falei assim, fracasso escolar. Eu quero pegar algo que tenha um nome de fracasso escolar, uma rede que tenha uma dificuldade muito grande e dentro de uma localidade muito grande. E o Príscila, nesse período de 2019, se não me engano, ela foi a escola que atingiu o segundo maior IDEB da nota máxima do IDEB, né? Foi a segunda escola, e aquilo me despertou. Falei, como que pode uma escola dentro de uma comunidade vulnerável, uma comunidade que o tráfico predomina, e ela atingiu essa nota? Então, eu comecei a pesquisar sobre essa escola. Isso foi a minha pesquisa, né? E aí eu comecei a procurar os relatos sobre a unidade. Então, aqui eu vou ler aqui um pouquinho sobre, aqui no resumo, se a professora puder passar, que está assim. Esse trabalho busca refletir sobre o fracasso escolar a partir da pesquisa biográfica. Busquei me identificar em prováveis causas, consequência desse insucesso escolar. Para entender este problema, essa problemática que atualmente vem apresentando um aumento significativo. Nesta pesquisa foi relatado também nas experiências referentes às ações pedagógicas, o desenvolvimento da Escola Príscila Vilas Nova, uma escola situada na comunidade de Belford Roxo, do Rio de Janeiro, na qual havia um número considerável de alunos apresentando dificuldades de aprendizagem. O fracasso escolar resiste há um tempo e parece permanecer nas escolas públicas brasileiras, parecendo estar imune a todas as ações de superá-los. A primeira coisa que nós que estamos nos formando como pedagogo, e isso eu trouxe para a minha vida e eu vi no meu TCC, é que quando aqui nós pensamos sobre escola, e principalmente sobre uma escola pública brasileira e de uma rede que seja municipal, a primeira coisa que muitas pessoas colocam na cabeça é que não tem como você solucionar o problema do fracasso escolar. A escola ela é pública, ela é da rede municipal. Bom, não tem ações nenhuma que a gente vai conseguir. Parece que é imune à ação que você vai fazer para poder trazer um resultado positivo para a unidade escolar. Quando nós nos formarmos futuramente pedagogos, vamos talvez dar aula em escolas públicas da rede municipal. Fica dentro do Gogó da EMA, fica dentro do Castelar, dentro do Roseral. Eu já tentei tudo que eu posso imaginar para solucionar o problema daquela escola, mas lá não tem jeito, o aluno não quer. É a primeira visão de muitas pessoas que têm. Porque é dentro da comunidade, a escola é pública, já não presta. A escola boa é a escola particular, é a escola da elite. Isso não é uma realidade. Esse é o primeiro obstáculo que você vai enfrentar como futuro professor, um futuro pedagogo, um orientador educacional dentro de uma unidade que seja de uma gestão pública. Parece que é imune, né? Acontece com uma velocidade muito grande, mas não é isso. Então, a primeira coisa que eu destaco é em relação a isso para a gente poder estar atento. São apresentados todas as formas fragmentadas sem encontrar um fio que conecta a esse fragmento. Vou voltar aqui, onde eu parei. A escola está imersa em um mundo com uma velocidade de acontecimentos, que são apresentados a todos de formas fragmentadas, sem encontrar um fio que conecta todos esses fragmentos nesse sentido.
Não se pode explicar o fracasso escolar por por uma única causa. São diversos fatores que ligam e podem provavelmente levar o estudante não a alcançar o sucesso esperado. Então, eu não posso, primeiramente, ter uma visão que simplesmente pelo fato da escola ela estar dentro de uma comunidade, ser uma rede pública, que ali o fracasso já está estabelecido. Eu tenho que ter em mente que ali existem profissionais, existem pessoas competentes que eles aprenderam, eles estudaram para poder trazer uma melhoria e uma dignidade para aqueles alunos. Então, eu não posso simplesmente colocar um fato como base e trazer isso como fracasso escolar. Ah, porque a escola fica dentro de uma comunidade e nunca tem aula. Ah, porque os professores não querem nada. Ah, porque falta merenda. Ah, porque o aluno não quer aprender. Eu não posso colocar. Existem vários fatores que podem causar o fracasso escolar. Como também existe vários fatores que podem tentar minimizar o fracasso escolar. A gente vai conseguir ver isso um pouco mais lá na frente. Então, eu coloquei isso aqui. É relevante destacar algumas possíveis consequências que podem desencadear este problema de aprendizagem. Então, diretamente ligado à qualidade do ensino, podemos concluir que todos têm a capacidade de aprender, mas aprendem de forma e maneiras diferentes. Não há alunos homogêneos. Por isso, não se pode querer que todos desenvolvam a mesma forma. Dentro de uma sala de aula, por exemplo, a gente vai ter 20, 30 alunos. Eu não posso querer que os alunos eles aprendam todos da mesma forma, porque eles não são alunos homogêneos, ou seja, eles são heterogêneos, eles aprendem de forma diferente. Cada aluno tem um grau e uma dificuldade em alguma área de aprendizagem. Como todos eles também têm a sua limitação, eles são alunos que estão chegando na rede agora, estão entrando no novo ciclo, principalmente alunos de primeiro a quinto ano. É novidade. E além eles aprenderem, eles também ensinam. Porque a gente acha que um aluno vai vir de uma comunidade, vai vir de algum local. Ah, é o primeiro ano, ele entrou no prezinho, na escolinha lá. Ele não sabe, mas ele também tem conteúdo para apresentar. A escola é algo novo, o ambiente escolar é algo novo, o professor é algo novo. O áudio está baixo ainda? O aluno. Boa noite, para mim tá, Paulinho. Eu não sei se é só o meu, pode ser só o meu, tô tentando consertar aqui. Os demais aí estão. Aqui tá bom. Para mim tá ótimo. Para mim também. Então é só Entra o e meu. sai, Lorena. Entra Oi? e sai porque o meu também. Entra e sai porque o meu também deu problema no início. Aí eu saí e voltei. Agora tá bom. Ah, entendi. Obrigada. Eu vou sair então aqui e vou entrar de novo. Então, tá, vou dar continuidade. Então, o aluno, ele traz o seu conhecimento, ele traz da sua mãe, do seu pai, da sua comunidade, dos seus parentes, ele traz a sua fala, ele vai trazer a sua cultura, ele vai trazer a sua linguagem, a mãe e o filho lá, o filho se expressa com a mãe com o olhar quando ele é pequeno, um bebezinho de 2 anos. Se você for deixar um filho comigo, eu não vou saber, mas se deixar com a mãe vai entender o choro, se é de fome, se é de dor, porque existe isso. Então, nós estamos sempre o quê? Aprendendo. Então, o fracasso escolar, ele existe, mas ele é muito complexo, né, para a gente poder rotular apenas um indivíduo como o sujeito causador do fracasso escolar. Então, professora, a senhora pode passar os objetivos específicos, eu vou falar sobre os... Tá, ok. Aqui tá os objetivos... Deixa eu comentar só com o grupo, o resumo é a primeira coisa que aparece no TCC, mas é a última coisa que você faz, porque o resumo tem que contemplar praticamente todo o TCC, né? Os objetivos gerais, é o que o Paulinho vai falar agora, os específicos, a justificativa, um pouquinho do que é o que você vai tratar, como vocês viram no resumo aí, está ainda na tela. Tem um pouquinho de definição do que é o fracasso escolar, mas não é muita coisa. Tem algumas conclusões que vocês vão chegar.
né? E tem as palavras-chave embaixo, que são as palavras que, de 4 a 5 palavras, que vocês vão escolher dos assuntos mais relevantes do TCC de vocês. Tá? Então, eu estou aproveitando também para mostrar essa estrutura do TCC, ok? Então, vejam o resumo do Paulo. Ele contemplou todos os aspectos do TCC, tá bom? Então, para quem está fazendo, prestem atenção. Eu oriento que o resumo seja feito por último, porque depois que você escreveu a introdução, o capítulo ou sessão, eu chamo sessão ou capítulo, as 3 sessões que costumam ser a conclusão, as considerações finais ou, né, considerações finais, você tem como fazer o resumo, tá bom, gente? Então, o resumo é a primeira coisa que surge no TCC, mas é o último a ser feito. Vou passar o próximo slide, tá, Paulo? Tá ok, professora. O objetivo geral e específico. A pesquisa objetiva-se em abordar o conceito do fracasso escolar, suas prováveis causas e apresentar as observações obtidas de análise das ações positivas da Escola Prístila, situada na rede de ensino aqui de Belford Roxo, a fim de minimizar o fracasso escolar e alcançar o sucesso na aprendizagem. O objetivo do TCC e principalmente do tema que eu coloquei, eu não foquei muito para falar sobre fracasso. Eu quis focar porque a escola trabalhou nisso. A escola Prístila, na gestão da Andréia, que eu não sei se ela já entrou, mas eu convidei ela para entrar, ela vai falar no finalzinho aqui, rápido, que era a gestora da época, ela juntou a sua equipe. Então, o objetivo da escola, ela não ficou focada no fracasso escolar, ela não ficou focada na dificuldade que ela tinha que enfrentar dentro da comunidade. Não, o objetivo dela era o quê? Minimizar o fracasso escolar, fazer com que alcançasse o sucesso em aprendizagem para o aluno. Então, o pedagogo, ele sabe que ele vai encontrar isso dentro de uma sala de aula, ele vai encontrar isso na unidade onde ele vai trabalhar, só que ele não pode ficar parado, estagnado com isso, ele tem que avançar. E qual é o objetivo? Alcançar o sucesso do aluno, do ensino do aluno. Ele vai conseguir alcançar todos? Talvez não, mas ele tem que trabalhar. Então, a escola, ela focou nisso. Então, é isso. Aqui na próxima página, professora, metodologia e referência do teórico, se a senhora puder passar. Eu vou falar e depois eu vou concluir lá no final a fala. Já coloquei. Passou. O trabalho se alicerça em pesquisa biográfica, nas quais conduzirá a reflexão da maior aprofundamento sobre o fracasso escolar, a partir do estudo baseado nas perspectivas de alguns autores, observando a análise e ações positivas de uma escola da rede de ensino do município de Belford Roxo. Aí aqui está de Cordier uma frase que fala: o fracasso escolar se opõe ao sucesso, implica-se a um julgamento de valor e uma função de ideal durante essa existência de um sujeito. Ele se constrói perseguindo ideias, essencialmente ao de o seu meio culto social, ou ditados pelos seus valores familiares, modelos, tornando-se assim um produtor de suas idealizações sucessivas que formam a trama do seu ego. Isso aqui me chamou muita atenção porque eu passei por isso, né? Como eu apresentei o meu TCC, eu até fiz essa fala, porque eu nasci no interior do Nordeste, eu vim de uma família muito humilde, onde a gente vivia de colheita. Minha casa uma família, a gente vivia da roça, de plantilho. Então, os meus pais são analfabetos, os meus irmãos, nenhum tem o ensino, só o mais novo agora que concluiu o ensino médio, não tem formação. Então, assim, eu passei por isso, e por muito tempo eu achava que eu era um fracassado, porque eu não tinha uma faculdade, porque o meu sonho era ser um professor, ser um pedagogo, ou de repente tem pessoas que têm um sonho de ser um médico, e por eles não ter alcançado, talvez, aquele sonho que eles têm, eu estudei, mas eu queria ser médico, eu não cheguei a ser médico, então eu sou um fracassado, então eu não consegui o meu sucesso. Então as pessoas têm muito isso como fracasso escolar.
Eles se opõem-se ao que é o sucesso, mas visam isso. Você tem que estudar porque você tem que passar na prova da aeronáutica, da marinha, você tem que ser tenente, você tem que ser bombeiro, você tem que ser médico. Então, se você estudou, se você se formou e você não conseguiu, você está o quê? Fracassado. E isso não é verdade. Isso não é uma realidade. Então, isso tem muito isso dentro do âmbito escolar, né? O ego, o seu ego, né? É para você formar o seu ego. Isso não é uma verdade. Então, Cordier, ele tenta essa frase, né? Essa citação dele para nossa reflexão, até dentro de uma sala de aula, principalmente em relação dentro de uma comunidade, um aluno de uma escola pública, porque ele já se sente inferior pelo fato dele estudar numa escola pública, enquanto ele vê o seu amigo que tem uma escola particular, o seu pai para ali com o carro, deixa ele ali, o filho lá, tem a merenda, tem uma qualidade de vida. Então, o aluno ele já vem para a escola com essa mente, eu sou um fracassado, eu vou ali para tentar buscar algo melhor. Mas se dentro da escola ele não encontra palavras positivas, ele não encontra um professor, não encontra um orientador que estimule que ele é guerreiro, ele está enfrentando as dificuldades, ele vai parar e ele vai ser mais um lá no fracasso escolar que a gente vai achar um aluno com evasão escolar. Se a senhora puder passar, professora. Entretanto, Paulinho, com relação à metodologia, observem aí no slide que, como eu falei no início, o Paulo usou a pesquisa bibliográfica, porque ele pesquisou em artigos, em livros, mas ele também usou observações do campo, né, do campo que foi, no caso, a Escola Príscila. Tá? Eu estou, assim, aproveitando até para ir orientando vocês, para que vocês prestem atenção nessa estruturação do TCC. Porque na metodologia é quando você define o seu caminho metodológico. Como você chegou às conclusões daquele estudo? Você usou o quê? Você usou as referências bibliográficas, você usou entrevistas, você usou questionário, você observou, você usou um caderno de campo lá na hora da observação, tá bom? Só para reforçar o que o Paulo está falando. Passo por outro slide, Paulo? Sim, professora, por favor. O achados da pesquisa. O fracasso escolar está associado ao erro, que poderia ser considerado algo normal, pois o indivíduo está em processo de desenvolvimento e aprendizagem. Porém, algo que classifica, incluir, rotular, desestimular e aumentar gradativamente a repetência e a evasão. Nesse primeiro tópicozinho aqui, desse pequeno parágrafo, eu achei muito interessante também colocar essas palavras e comentar, porque o fracasso escolar ele é algo normal, só que a nossa mente não processa isso. O aluno ele está em quê? Em processo de aprendizagem. Então, ele entra na escola, eu não posso, eu pego o meu filho, quem tem filho, vai pegar o bebezinho lá com 2 aninhos, 3, ele vai colocar ele na escola, né? Ele não sabe, é um mundo novo, é tudo novo para ele. Então ele está o quê? Ele está num processo de aprendizagem. Eu não posso querer que ele saiba algumas coisas. Como o aluno vai passar do primeiro para o segundo ano, ele vai passar a conhecer números, ele vai, quando chega lá no segundo segmento, no primeiro segmento lá no segundo ano, na segunda série, né? A terceiro, quarto ano, ele vai começar a mexer com contas, com cálculo, divisão, soma, subtração. Isso é algo novo para ele. Ele está em quê? Ele está em desenvolvimento. Então, é normal esse processo do fracasso escolar. Só que muitas das vezes nós não temos isso na nossa mente. Não, o aluno já está ali, ele já tem que saber. Não, se ele não sabe, então nós vamos começar a fazer o quê? Vamos começar a rotular. Há o quê? Uma tendência de procurar o culpado. Aí começa a formular, né? Como diz aqui, a hipótese de porém. O aluno não aprende porque ele não quer, o aluno ele não é interessado. Então a gente começa a rotular o aluno, excluir o aluno. Olha, aquele aluno ele é muito bom em matemática, mas aquele ali não presta, ele é um burro em matemática, não adianta. Eu já procurei ensinar, mas será que a gente parou? Olhamos. Aqui no finalzinho, aqui tem que eu vou colocar lá na frente, que eu falo, a sala de aula tem que ser um atrativo. O ambiente escolar tem que ser um atrativo. Não é que a sala tem que estar enfeitada,
mas o professor tem que atrair, ele tem que ter gosto pela aula. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, antes de eu ir para o quinto período, e para o sexto, se eu não me engano, falaram que o Nem Trevas era horrível, era um professor de matemática. Nossa, que professor maravilhoso, a gente sentiu falta daquele professor, porque ele dava uma aula de matemática gostosa, a turma tinha prazer de assistir a aula, porque ele se tornava o ambiente agradável, e ele procurava meios de ensinar o aluno. Então, eu tenho que procurar, eu não posso rotular o aluno, eu não posso excluir o aluno e nem desestimular ele, pelo contrário, porque isso vai causar o quê? A evasão escolar, e isso vai trazer o fracasso escolar. Aí o aluno vai embora porque ele não é que ele não aprendeu, ele tinha vontade de aprender. Simplesmente a gente colocava ele lá. Olha, esse aluno ele não entende, eu já cansei, eu não quero mais ensinar esse aluno. Isso muitas das vezes acontece dentro da unidade escolar, em qualquer ambiente, né? Aqui está, no segundo parágrafo, terceiro parágrafo tá. O ambiente de aprendizagem deve ser atrativo, motivador e ter um significado para o aluno. Ele deve sentir prazer de frequentar as salas de aula e não de ser excluído por não aprender com os colegas, né? E isso tem que estimular o aluno. A escola Prístila, ela procurou, né? Eu vou falar sobre os projetos aqui dela, que vai ser no próximo tópico, mas antes disso, professora, se a senhora puder passar, porque eu já está 7h40, e a senhora tem que falar também, eu não quero levar muito tempo. No próximo tópico, aí aqui a gente está sobre a definição do fracasso escolar, o surgimento histórico do fracasso escolar e a escola dualista. Porque quando o fracasso escolar ele surge, por que ele surge? Havia uma necessidade de ensino e aprendizagem em massa para a população, principalmente depois da Revolução Francesa, que começaram a surgir as máquinas, precisavam operar, então eles tinham que, pelo menos o básico, a população tinha que saber pelo menos escrever o seu nome. Então começou a surgir escolas para começaram a alfabetizar as pessoas, mas não com a qualidade, não com realmente como deveria ser. E aí quem tinha condição de ter a escola dualista, a escola da elite, começou a ter lá o aluno que tem condição, ele vai ter um bom ensino e aprendizagem, vai ter um bom professor, vai ter uma cobrança maior. E quem não tem, simplesmente a ralé. Vai ensinar isso aqui, mas a gente tem que tocar. Então, isso começa a surgir o fracasso escolar. Né, aí, gente, aproveitando, vejam que isso já são questões mais teóricas que o Paulo buscou para definir nas suas sessões ou nos seus capítulos, né, que ele foi escrevendo. Se deixasse, ele ia fazer 5 capítulos. Ia fazer Mas mesmo. é importante, dentro do assunto que você está discutindo, a questão teórica, a questão de fundamentação, estudar alguns autores. Então, vocês estão vendo que o Paulo já está passando para vocês algumas questões relacionadas a isso, tá? A base teórica do fracasso. Alô, professora? Estão ouvindo? Oi, Sim. Paulo. Tá. Não, porque ficou mudo. Porque pode, professora, pode. É rapidinho. Já vai ser. Aqui, nunca há uma causa única para o fracasso escolar. Há sempre uma conjunção de várias causas que, agindo de uma sobre a outra, interferem, né? Cordier também, mas também existe uma autora muito boa, que é a Maria Helena Patos, que ela fala muito sobre o fracasso escolar. Ela é muito boa, ela é excelente, eu acho que ela é uma das melhores que tem também. Ela fala muito sobre o fracasso escolar. De Cordier que eu peguei, aqui tem alguns tópicos que eu coloquei, os fatores extraescolares, os fatores intraescolares, escolares, a pobreza, sobre a família, sobre o professor e o aluno. São vários fatores, eu não vou focar muito neles, mas assim, a gente tem que ter essa visão. Às vezes, eu posso ser um causador também do fracasso escolar de não ter um olhar para um aluno. O que pode levar um aluno como aqui do Prístila, na periferia? Eles são alunos extremamente pobres, são pessoas que a família não tem um ensino, não estimulam a leitura. Então, o professor, ele pode o quê? Minimizar isso, trazer uma solução para esse aluno. São vários fatores que pode causar.
tanto da família, quanto também dentro da própria sala de aula. A nossa rede, que às vezes não valoriza o profissional, o salário, às vezes o professor está cansado, ele pega várias conduções, vem de uma sala para outra, o tempo de aula é muito pouco, porque também o professor tem que ter uma dedicação, né, para poder preparar uma aula. Às vezes tem professor que quer pegar 4, 5 turmas, ele não tem tempo, ele está aqui, já terminou, ele tem que pegar a condução para fazer outra turma para dar aula. Então, são vários fatores que podem causar o fracasso escolar. Para mim poder falar aqui na próxima, e aí eu vou começar a falar sobre os projetos Priscila, que ela desenvolveu, professora, se a senhora for passar, teve o grupo do... Aqui o primeiro que aparece é o grupo do WhatsApp, né? O projeto do WhatsApp. Ele foi um projeto que ele foi desenvolvido na escola Priscila, ele foi para ampliar o conhecimento do aluno com um professor, né? Então, a sala de leitura desenvolveu um projeto. Qual foi esse projeto? Ela criou um quadro, um mural, onde os alunos eles escreviam, né? Começaram a escrever, como se estivesse mandando mensagem. Né? E aí eu conversava com a Andréia, eu falei assim, Andréia, mas para que isso? Ela falava, Paulinho, isso é para estimular a autonomia do aluno. Ele vai começar a ter, ele vai se sentir que ele vai se sentir confiante, né? Ele vai passar a achar assim, eu sou capaz de escrever, eu sou capaz de produzir alguma coisa, eu sou alguém. Então ele começou a desenvolver a escrita. Então eles criaram um projeto WhatsApp. Então eles tinham lá um muralzinho, com isso os alunos colocavam as qualidades, as coisas que eles precisavam melhorar dentro de uma sala de aula, né? E isso dentro do ambiente escolar. Eles quiseram fazer uma crítica, por exemplo, sobre a sala de aula. Nossa mesa não está boa, uma pintura, alguma coisa. Então, isso existiu o quê? Uma troca de informações, o aluno e o professor. Com isso, eles passavam a ter contato, porque muitas das vezes o aluno ele tem uma dificuldade com o professor, ele tem dificuldade com uma orientadora, mas se ele não tem contato com o gestor, ele não tem contato com o professor, ele às vezes tem uma dúvida, ele não vai querer tirar. Então, simplesmente, ele vai ficar na dele e ele não vai falar. Ele sabe uma coisa, talvez, isso aqui é errado, mas eu vou ficar com vergonha de perguntar. Então, ele vai carregar isso para a vida dele, porque ele não vai perguntar. Não é igual a gente na faculdade que levanta a mão, fala. Na sala de aula com alunos é bem diferente. Então, o grupo WhatsApp fizeram com isso, né? E sempre o quê? Desenvolvendo a autonomia do aluno e a leitura, a aprendizagem e a escrita. Então, esse foi um dos projetos da Escola Priscila. O próximo projeto, sabe a senhora passar, professora? Se eu não me engano, foi o projeto Trilha, que esse projeto, a professora, né, na época era diretora, mas é a nossa professora Andréia, ela também desenvolveu em 2 semestres. O primeiro semestre, o projeto Trilha, eles desenvolveram a leitura. Eles apresentaram aos alunos vários projetos de gêneros, de leitura, para eles poderem lerem. E ali, depois disso, o aluno tinha o conhecimento do texto e eles começaram a fazer o quê? A estimular a leitura para o aluno. E no segundo segmento, no segundo semestre, eles desenvolveram no projeto Trilha a escrita do aluno. O aluno, eles começaram, eles mesmos, a criar a sua própria escrita, a criar a sua própria comunicação, fazer os seus próprios textos, desenvolver as suas próprias... A Andréia falou que teve lá na frente, que depois desse projeto surgiu o projeto Poetinhas, que foi através do projeto Trilha, que surgiu para o 5º ano, que eles resolveram colocar, eles criaram poemas. E teve poemas lá que a diretora relata, né, que eles criaram sobre a natureza, o lugar onde eu vivo. Eles começaram a criar poemas sobre a sua comunidade, a vida, né, recitar poemas lá e criar. E aí começou a fazer o quê? Eles começaram a se sentir, porque principalmente alunos pequenos, aí a gente vê na revista, a escola teve revista, eles tiveram dias de autógrafo, eles mesmos fizeram lá os passeios, visitaram um centro de idosos, está lá na próxima foto, eles mesmos recitaram os poemas lá para onde eles fizeram, e aí eles deram autógrafo para as pessoas, e a escola foi assim
A Andrea fala que esse foi um dos maiores projetos que ela teve, que ela ficou emocionada, a equipe ficou emocionada, os alunos começaram a sentir, porque imagina, eles moram dentro de uma comunidade, muitas das vezes tem dia que não tem aula, porque o tráfico impera. Eu tive a oportunidade de ver lá a Andrea, ela pintou a comunidade, os professores, é uma equipe, não foi a diretora, foi a equipe por todo. A fala sempre dela é a nossa equipe. E quando fala equipe, ela vai relatar, se ela lembrar aí, da cozinheira, a merendeira ensinando o aluno. Então, assim, ela fala que é muito emocionante. Então, são um contexto por todo, né? Não pode ter essa divisão entre professor e aluno, porque aí a gente não cresce. Aqui na contribuição para a minha formação, que eu vou colocar aqui a fala, vou falar, professora, e depois vou encerrar, quem acredita sempre alcança. O Renato Russo, então, eu tenho isso de sempre acreditar, quem acredita sempre alcança, porque eu poderia ser um fracasso escolar, eu poderia ter simplesmente me estagnado. Meus pais eram analfabetos, minha mãe, vínhamos do norte, mas quando eu peguei ótimos professores, ótimas pessoas que me ajudaram. Cheguei na Secretaria de Educação, fui trabalhar, comecei a ver a realidade, eu me identifiquei, e aí eu falei, não, eu preciso fazer sobre fracasso escolar, falar sobre o fracasso escolar, mas eu quero sim trazer não as causas, mas o que eu posso fazer para minimizar a causa. Então, não é o ambiente que vai fazer eu ser um bom profissional. Não é uma sala de aula bonita, não é lá na Zona Sul. É eu ser profissional, é eu fazer com amor, eu entrar dentro de uma sala de aula que seja para a elite e eu ensinar mesmo para um aluno que esteja dentro da comunidade do Castelar, dentro do Roseral. É isso que vai fazer eu ser um bom profissional e eu alcançar. Eu tenho que entender que ali existe vidas. Então, o aluno, ele precisa aprender, independente de se eu estou ganhando e estou ensinando para o filho do governador ou se estou ensinando para o filho do traficante. Eu vou ensinar com amor e com dedicação. E eu vi isso na escola Prístila, foi a escola que conseguiu o segundo maior IDEB. Eles fizeram um tema do desfile cívico em cima do projeto Trilha e eles fizeram, e a escola fez o projeto, olha como é que deu o resultado, né? Dentro da comunidade, a escola atingiu a segunda maior nota do IDEB. Então, a gente vê que realmente não é o local, mas sim as pessoas, aonde está a sua motivação. Então, professora, é só isso que eu tenho para falar, não tenho mais o que falar, não. Tá bom, meu querido. Se a Andrea tiver aí, a Andrea Leite, que era a gestora, tá, eu quero que ela fale, não sei se ela está. Andrea tá aí? Eu não vi, não. Andréia está? A diretora? Deixa eu ver Pode se ela falar. Ó, tá sim. Tô amando. Ah, Tô que amando a bom. fala do Paulo. Agora é você. Agora é a sua vez. Fala um pouquinho, Andréia, pra gente Tá como bom. esses projetos, como aconteceram, né, o envolvimento seu como gestora, a sua equipe, e nós estamos também com vários futuros pedagogos aqui, vão ser orientadores, quem sabe vão ser gestores, quem sabe vão ser coordenadores pedagógicos, e aí nós estamos falando dessa importância. Fala um pouquinho para a gente, Andréia, desse caminho da sua equipe, né? Que você não era sozinha. Seja bem-vinda, tá, Andréia? Tá bom, obrigada. Boa noite a todos. Eu queria deixar aqui para vocês que eu já fui aluna da Fabel também, já fiz pedagogia, amei esse curso da Fabel, já sou psicopedagoga que eu fiz pela Estácio e tenho feito mais pós, né? Que a gente nunca pode parar, né? Prístila foi um desafio muito grande para mim, porque foi a primeira vez que eu entrei como gestora e eu não tinha muita experiência nessa área. Então, eu me deparei com uma escola a estrutura da escola muito ruim, não tinha nem bebedouro para as crianças beberem água, as professoras em greve e a equipe totalmente desmotivada. Então, a minha cabeça foi o seguinte: eu amo a educação, então eu quero mudar. Eu sou professora de sala de aula, eu nunca aceitei o fracasso escolar, isso sempre me incomodou muito. Então, eu falei, tem que mudar essa realidade dessa escola. Como a gente muda a realidade? Colocando a mão na massa, a gente não pode sentar simplesmente esperar aguardar tudo acontecer.
A gente tem que fazer acontecer, né? Que nem aquela música que fala, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E a primeira coisa que eu fiz foi trazer a equipe para mim, abraçar a equipe, mostrar para eles que eles não estavam sozinhos, que dificuldade surge, claro que vai surgir sempre, é muito difícil. Tinha dia que eu pensava assim, gente, eu estou enxugando gelo, não acontece, as coisas não acontecem. E a gente lutou muito. E a equipe, por eu estar tão interessada e mostrar para eles que a gente pode mudar a realidade, eles começaram também a abraçar a causa. Então, as ideias todas que foram surgindo, não foi minha, foi de toda a equipe. Uma trazia uma ideia aqui, outra trazia outra, e a gente foi fazendo nosso objetivo lá, que é em prol do aluno, da aprendizagem do aluno. Esse projeto Trilhas, ele foi desenvolvido por duas partes, né, em 2 semestres, no ano todo. E o objetivo do primeiro era a gente trabalhar os gêneros literários. Trabalhar gêneros literários, ele aprender carta, receitas, poemas. A criança ter aquela... Porque lá é muito, muito fechado. As crianças estão acostumadas só com aquilo ali. A leitura, só escrevendo quadro. Aí não, a gente tinha intenção de mostrar outras coisas para eles. Receitas. Fizemos bolo, fizemos algumas receitas para eles verem como é que era. E fomos trabalhando. Depois, no segundo semestre, resolveu trabalhar a escrita. Então, eles começaram a desenvolver a escrita. O objetivo, além da escrita, era mostrar a eles que eles são capazes. Então, eles começaram a produzir, e dali eles produziram no final a gente teve a tarde de autógrafo. Eles se sentiram, né? Graças a Deus, muito felizes. Eles assinavam ali, os pais iriam visitar, e eles assinavam ali o livrinho deles para entregar para os pais, todo mundo que fosse da comunidade. A gente abriu para a comunidade, né? E desse projeto foi muito lindo, porque a gente viu que era um quarto ano, que a gente tinha, no primeiro ano que eu trabalhei lá, era um quarto ano que eu fui chamada na CEMED, porque ele teve a pior nota. Fizeram uma prova e eles tiveram a pior nota. E a gente tinha muita preocupação, porque eles teriam que fazer a prova SAEB no outro ano, né? Então, a gente gostou muito do que eles produziram na escrita, que eles estavam com poema, e eles fizeram muita coisa legal sobre a comunidade, sobre o lugar que eles moravam, falando da realidade. E daí a gente pensou, poxa, vamos tentar isso aí, vamos estender isso aí para fora. Então, a gente resolveu levar eles no asilo. E no asilo, a gente fez, no primeiro momento, a gente fez eles terem um contato com os idosos, conversarem. Aí eu fui também, estava presente, conversou com os idosos, abraçou, e conversamos muito, foi muito gratificante, muito gostoso. E a partir daí, a gente levou ele para a escola, e eles começaram a produzir poemas para esses idosos, para a gente retornar e apresentar para os idosos, né? E assim, o retorno foi muito gratificante. Eu vi idosos chorando, eu vi crianças chorando, a gente chorando. Foi uma interação muito grande entre todo mundo, né? Foi uma coisa muito legal de se ver, né? E o projeto WhatsApp também aproximou muito a toda a escola. A comunicação, o objetivo era escrita, mas era a comunicação entre todo mundo. Então, assim, os funcionários começaram a interagir mais, as crianças com os funcionários, elogios para as merendeiras, os alunos colocavam as coisas que poderiam melhorar, e a gente tentava atender. E foi isso, foi um período que eu trabalhei como gestora, que eu via foi muito árduo. Não vou dizer para vocês que é fácil, a educação não é fácil. Se a gente achar que a gente vai chegar na sala de aula e vai sentar, ou a gente vai orientador e vai sentar só anotar as coisas, só escrever e só tentar jogar para cima do professor o trabalho, não vai adiantar de nada. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, é um trabalho cansativo, mas é um trabalho gratificante quando a gente vê o resultado, que nem o Paulo falou aí, que no final eu vi o resultado dessa mesma turma que eu fui chamada para conversar sobre o fracasso deles, eles ficaram muito bem na prova SAEB, né? Então foi muito gratificante para mim e para a equipe, porque assim, sozinha eu não sou nada. Sozinha eu não conseguiria nada ali. O meu trabalho foi estimular a equipe e a gente trabalhar junto. Ninguém faz nada sozinho, né? A gente tem que sempre ter alguém do nosso lado para a gente ver, para a gente ter as ideias e transformar, porque a educação é assim, né?
A gente tem que transformar a realidade ali do aluno e acreditar sempre. É claro que a gente não consegue atingir a todos, mas o objetivo da gente é atingir todos, entendeu? Falei muito, gente. Falou não, Andréia. Deu uma. Parabéns. Congelou, Andréia, ou tá emocionada? Não, eu achei que eu falei muito. Falou Eu tô não, falando muito. tá ótimo. Você está, como é que se diz? Tá colaborando muito conosco, porque às vezes a gente pensa assim, né? A questão da base teórica nós temos que ter, mas nós temos que fazer um link com a prática. Então, você, né, quando eu tive essa ideia de trazer o TCC, né, do Paulo, foi justamente tentar ilustrar para todos os alunos que estão aqui presentes que o que nós estamos estudando não é uma questão só teórica, é uma questão prática, né? Porque os conteúdos, os conceitos não são frios, são, eu digo que são quentes, porque eles são reais, né? Tudo que a gente vive na educação tem uma base teórica, mas tem uma base também prática. Então, esse diálogo que a gente está fazendo hoje com você, né? Uma gestora que, junto com a sua equipe, implementou, né, ações que deram resultados, inclusive modificando resultados até de provas oficiais, não é? As provas oficiais que são medidas pelo governo federal. Então, isso mostra que é possível, dentro até mesmo de uma comunidade que a gente sabe que, por exemplo, eu moro em Belfor Roxo, aqui do lado de cá do Castelar. Eu moro aqui perto da Fabel, né? Eu digo que o meu morro, eu moro no morro do lado do cemitério. E daqui, eu percebo todo o movimento lá do Castelar, né? Tem madrugadas que praticamente nós aqui também temos um som muito alto de lá, dos bailes que eles fazem, tiroteio, tiros e bombas e tudo mais. Eu vivo, e indiretamente, mas diretamente, a realidade dessa comunidade. Mas ali existem pessoas, existem crianças, existem, né, situações difíceis, como nós até vimos aqueles 3 meninos que sumiram, são seres humanos. E nós, eu costumo dizer, Andréia, que isso é que me motiva muito para dar aula para todos eles que estão aqui. É que a nossa matéria-prima é ser humano. Nós, profissionais de educação, a nossa matéria-prima de trabalho é o ser humano. Não é um saco de cimento, não é uma pedra, não é um tijolo. Diferente, né, por exemplo, de um engenheiro que tem que estudar essa matéria-prima para poder fazer um prédio, uma casa. Nós não. A nossa matéria-prima são seres humanos que nós vamos moldar para que a sociedade se torne melhor. Então, a casa que nós estamos construindo são pessoas, não são coisas frias. Então, eu fico muito feliz porque, mesmo também com essa realidade que muitas vezes as pessoas propagam, né? A Baixada Fluminense não tem nada que seja bom. Não, nós temos pessoas muito, muito cheias de valores que nós temos que realmente dizer que, apesar das nossas diversidades aqui, das nossas dificuldades, nós estamos fazendo. Então, eu fico muito feliz, Andréia, obrigada por você vir. Foi a ideia de Paulo, parabéns também, Paulo, pela ideia. E para motivar mesmo os alunos, que hoje são alunos, mas que já são até professores, profissionais da educação, e futuramente podem também, né, ser gestores, como já falei, orientadores e tudo mais. Eu fico muito feliz. Parabenizo, mais uma vez, Paulo também, pela disposição de estar novamente falando do TCC dele, que ele já apresentou ano passado, defendeu, né, que tem o momento da defesa do TCC. Fora o trabalhão que ele teve antes, como qualquer pesquisador tem. Oi? Pode falar. Eu queria enfatizar que, assim, esses
são só algumas das coisas que a gente trabalhou, entendeu? Tem muita coisa que a gente trabalhou ali que, infelizmente, não é mostrado, e por não ser mostrado, talvez não tanto impacto, né? Mas a gente fez várias aulas passeios ali, que é muito importante, porque o objetivo da equipe era mostrar para o aluno que existe um mundo lá fora de oportunidades que ele não conhecia, porque os alunos dele estavam muito focados assim, eu vou ser isso, você até peguei uma redação de um aluno falando que o ouro era a droga. Entendeu? Então, o objetivo da gente era mostrar para eles que tem um mundo lá fora de oportunidade para eles, sim, e que eles são capazes de conseguir, sim. Entendeu? Era difícil, projeto, porque às vezes... Andréia, eu acho assim, eu até anotei aqui que nós vamos trabalhar também no próximo mês a questão de organizar projetos, porque como equipe, a maioria das nossas ações hoje são organizadas em projetos. Então, nós também temos que aprender a fazer projetos, porque você viu quantas coisas vocês desdobraram através de uma proposta de projeto. Uma coisa foi organizando outra. Então, projeto é isso. A nossa ação pedagógica ela é toda estruturada a partir do momento que você tem uma linha, uma condução. Então, foi muito interessante porque vocês já nos deram a oportunidade também de mostrar até o nosso próximo conceito a trabalhar aqui na nossa disciplina, que é elaborar projetos enquanto equipe, né? Gestores, orientadores, coordenadores, supervisores, têm que saber elaborar projetos. Então, muito obrigada mesmo, porque você já até antecipou esse assunto que nós vamos discutir. Eu só tenho a agradecer mesmo. Claro que eu fiz algumas anotações aqui, dentro de todo esse caminho, né? Além dos projetos que a André e o Paulo mostraram, né? Que a escola desenvolveu, nós temos todo esse entrelaçar das ações da Andréia com a equipe dela. Então, vocês viram que o tempo todo, tanto o Paulo quanto a Andréia falaram que sozinha ela não poderia fazer como gestora. Então, como é importante a questão de uma gestão que nós já vimos democrática, que ela ouve e juntos fica mais fácil, né, desenvolver e ultrapassar as dificuldades. E, além disso, também as dificuldades. Porque não são flores, né, todos os dias dentro de uma escola. Mas dentro da possibilidade, dentro das dificuldades que surgem, quando uma equipe é coesa e tem uma gestão democrática, tudo fica mais fácil para superar, não é? Então, é muito, muito, muito assim, foi de muita valia. A Ana Karina, deixa eu ver se tem mais algumas coisas aqui de observação. Tem muitos parabéns aqui, tanto para a André quanto para o Paulo. A Ana Karina colocou aqui, a história da André tem muito a ver com a da minha amiga Veluma, que começou a trabalhar numa escola municipal em Magé, onde os professores e a comunidade se uniu para erguer não só a escola, mas os alunos e todos os profissionais daquela instituição. Parabéns, esses são os verdadeiros profissionais que honram o diploma e cumprem com a sua missão na educação. Isso aí, gente. Obrigada, tá, Ana Karina? Então, eu gostaria, assim, de agradecer, tá, André? Se você se sentir à vontade, você pode permanecer, que eu vou ter mais alguns comentários aqui enquanto professora, com os alunos, mas fica à vontade, tá bom? E ver com vocês todo esse processo daqui para frente da nossa disciplina, organizar com vocês algumas ações que nós vamos ter que juntos ficar assim, tudo bem claro, para não ter dúvidas. Qual é o nosso próximo passo, né? Quais serão os assuntos que nós vamos trilhar e quais serão as atividades que nós vamos fazer. Primeiro, nós vamos organizar até a semana que vem, no AVA, uma atividade, que será a segunda atividade nossa,
ligada ao artigo que nós trabalhamos sobre orientação educacional e gestão democrática, fazendo um link com o encontro de hoje, tá? Então, a atividade vai ter uma ligação com o que nós vimos hoje, com o que o Paulo e com o que a Andréa também apresentaram para nós. Eu costumo ser bem didática, assim, na organização das nossas atividades, para não ter dúvida, né? A primeira atividade foi dia 1º de abril, foi relacionada à palestra da professora Simone Guerra, que foi na semana de aula inaugural nossa. A nossa atividade agora vai ser todas as aulas referentes ao artigo. Nós tivemos 5 aulas, me parecem, relacionadas ao artigo que nós estudamos e mais o nosso encontro de hoje. Então, por favor, algumas pessoas que possam ter tido alguma dificuldade de acessar essas nossas aulas anteriores, é só ir lá no grupo do e-mail da turma, que eu sempre posto imediatamente a aula gravada lá, assim que o Meet me manda, que é no dia seguinte ou 2 dias depois, a aula gravada, eu já mando direto para o e-mail de vocês. No AVA, eu também costumo colocar praticamente todas as aulas e também os nossos slides. Então, não tem desculpas que eu não sei, que eu não posso, que eu não acessei. Tá tudo mastigadinho, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Aguardem que eu vou colocar lá no AVA a próxima atividade. Provavelmente, a data para vocês enviarem, eu vou abrir lá no AVA e vou também fechar a data de envio. Provavelmente vai ser no final de abril, tá ok? E na semana que vem nós já vamos começar outros conceitos novos, principalmente agora sobre projetos escolares, sobre coordenador educacional, que de alguma forma eu já comecei também a falar sobre esse personagem, essa pessoa dentro da escola, tá bom? Então, eu abro agora para algumas pessoas perguntarem. Antes de nós encerrarmos totalmente, eu gostaria que vocês colocassem aqui, todos os alunos que estão presentes, o nome e o período aqui no chat. E eu abro agora para algumas perguntas e algumas considerações. Gostaria, assim, de abrir um pouquinho para as considerações finais, primeiro para o Paulo, e depois para a Andréa. A Andréa ficou com a gente e queira falar algumas palavras para finalizar. E depois... Bom, pode falar. Pode falar, Paulo. Eu quero agradecer porque eu me senti hoje um pedagogo, né? Eu tive a oportunidade também de falar um pouco mais sobre o TCC. Fiquei um pouco nervoso ainda, né? Que é uma responsabilidade, mas quero agradecer a senhora pela oportunidade. Quero agradecer também a Andréa, porque ela foi uma pessoa assim que Deus colocou na minha vida. Ela é uma pessoa, eu me lembro quando eu conheci ela a primeira vez no processo seletivo da CEMED, ela lá como gestora. Então ela sempre me ajudou no que eu precisava de informações. Quando eu queria ir lá no Castelo, o pessoal mandava me buscar, porque a comunidade para entrar lá era um pouco difícil. E assim, o trabalho, vendo a dedicação dela, uma pessoa maravilhosa. Então eu quero agradecer a senhora, agradecer todos os meus professores da FABEL, e cada amigos meus também, que eu falei isso, que me ajudaram, né? Porque um ajuda sempre o outro, tira sempre a dúvida. Um fala, não desiste não desanima não, olha, continua. E assim a gente vai chegando. Então é sempre um ajudando o outro. Então eu quero agradecer por essa oportunidade que eu nunca imaginaria na vida. Que nada. Parabéns. Esses são os valores, como eu falei, né? Nós temos que olhar em volta e enxergar os valores humanos que nós temos. Então, a oportunidade de termos vocês como alunos, e, né, no caso, o Paulo também como amigo de trabalho, é muito bom. Eu digo para vocês sempre uma coisa, eu sempre coloco no meu coração a seguinte motivação. Eu não sou diferente de vocês e nem vocês são diferentes de mim, né? Nós não somos de berço de ouro, eu garanto que acho que ninguém aqui
é de berço de ouro, nós somos trabalhadores, nós somos pessoas que o resultado do nosso trabalho, da nossa questão acadêmica e profissional, é mérito nosso, né? Porque nosso esforço pessoal, a nossa dedicação, apesar da realidade que nós vivemos. Então, eu tenho muito orgulho de dizer isso. Eu também não sou filha de nenhum abastado, né? Ninguém assim que tenha dinheiro. Meu pai era motorista de caminhão, minha mãe dona de casa. E mesmo assim, né, a gente lutou, a gente conseguiu avançar, e vocês têm isso, tentem ter isso na mente de vocês. Apesar das dificuldades que muitas vezes vocês podem enfrentar, ainda mais no que nós estamos hoje vivendo, né? Todo esse processo da pandemia, jamais desistam. Jamais achem que vocês não são capazes. Vocês são capazes, sim, e cada vez mais eu fico feliz de encontrar alunos e alunas que estão com os pés bem na nossa realidade. Tá bom? Então, se espelhem nisso. Nós temos que nos esforçar, apesar de todas as dificuldades. E temos a consciência, né, até onde nós vamos chegar. Quer falar alguma coisa, Andréia? Para finalizar? Oi, professora. Quero agradecer pelo convite, amei, gostei muito de ter sido convidada para assistir essa aula. Obrigada. E assim, um recadinho só para as futuras pedagogas, né, ou professoras, né? É sempre acredite na educação. Que a gente pode, sim. Se a gente acreditar, a gente pode, sim, alcançar o objetivo que a gente quer e transformar a realidade dos alunos, sim. Tá? Com certeza. Um beijo para todos, um bom futuro para todo mundo, né? Depois você manda o teu nome todo para o Paulo, e é para nós fazermos a declaração de participação de você e do Paulo. Tá bom. Tá bom? Tá bom, muito obrigada, tá? Já é para o currículo, que também é importante a gente pensar no nosso currículo. Tá bom, Paulo? Depois muito obrigada pelo carinho de todos também, Mando tá? sim, Estou vendo muita coisa aí no chat. Obrigada. Obrigada, tá, Andréia? Algum aluno, alguma aluna gostaria de falar alguma coisa para nós encerrarmos a nossa aula? Fiquem à vontade. Ninguém? Ninguém quer falar nada? É todo mundo... Todo mundo Estou emocionada, professora, estou emocionada. Nossa, que coisa linda! Isso aí é uma esperança para a gente, ter uma visão assim mais ampla. Poxa, muito bom mesmo. Professora, vou mandar meu nome aí para a senhora botar no currículo, no diploma aí para dar para Ana Paula, que ela está emocionada. Bota meu nome aí e dá para ela. A aula foi top, professora, muito boa. Isso, e animar vocês, né? Porque o processo do TCC não é impossível. Realmente vocês têm que se dedicar, né? O esforço de cada um em realmente ler, em realmente escrever. Porque eu tenho até um exemplo que a minha professora orientadora do mestrado falava assim, gente, não adianta, se vocês não sentarem e não estudarem, não vai cair do céu o TCC de vocês, ou melhor, na época a minha dissertação. A dissertação não vai cair do céu. Então, vocês têm que realmente se dedicar, separar horas, uma vez na semana, ou 2 vezes na semana, 2, 3 horas, para vocês sentarem, para vocês lerem, para vocês digitarem, né? Então, é muito importante. Então, também aproveitei esse embalo para motivar vocês. E estudar vale a pena, né? Vale a pena. Dentro dessa nossa realidade do nosso país, às vezes a gente fica meio desanimado, mas vale a pena a gente cada dia mais se aprofundar e realmente ser bons profissionais. Bons profissionais são aqueles que não param de estudar nunca. Cada dia tem coisas novas que nós vamos aprender. Somos educadores e pesquisadores para a vida toda. Tá bom?
Então, eu encerro a nossa aula, agradeço a presença de vocês, que hoje não foi nenhuma aula, né? Foi um encontro entre os nossos caminhos como profissionais, como pessoas humanas e capazes de continuar, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades. Tá bom? Então, uma noite agradável para vocês. Cuide-se, porque a situação não está fácil, mas nós vamos conseguir passar por essa. Em breve, todos nós estaremos vacinados. Esse é o caminho. Tá? Todos colocaram o nome e o período aqui? Depois eu só copio e colo aqui para o meu arquivo. Então, obrigada por todos estarem aqui. Até minhas orientandas, que não são alunas da nossa disciplina, eu convidei hoje para assistir, para realmente ganhar. Que hoje quem esteve aqui ganhou, né? Um presente. Professora? Oi, Ana. Não, é Quem? Lidiane. Tá, Lidiane, que apareceu outro nome. Fale, meu amor. Então, eu queria também agradecer, né, porque a gente fica com aquele frio na barriga e, assim, vendo o Paulo apresentar do jeito que ele apresentou, abriu mais a mente, né, no meu caso, a minha mente ficou mais aberta para o TCC, porque a gente fica com aquele frio na barriga, será que eu vou conseguir? E assim, ele foi falando, né, a respeito do TCC, também a senhora também foi falando, e assim, então a mente foi fluindo, e realmente, como a senhora falou, não foi uma aula, foi um encontro, o clima estava leve, não tinha nada pesado, eu particularmente gostei e aprendi muito. Que bom, que bom. Para desmistificar isso, né? Porque, às vezes, as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças, e não é. Mas é que eu falei, né? Nós temos que sentar, tem que tirar um tempinho para... A Lidiane agora, há menos de 2 semanas, é que me pediu para eu ser orientadora dela. Vocês imaginem, quem já foi meu orientador. A melhor coisa que ela fez na vida dela foi pedir a senhora para ser, porque é maravilhosa. Acertei em cheio. Olha, mas não tenho dúvida disso, eu indiquei 11. Quando eu fui, eu indiquei minha turma toda. Pois é, eu quase que fiquei doida com as indicações de Paulo. Foi o ano que eu mais tive orientando, foram 7. Fiquei doida, mas foi bom. É porque eu também gosto de períodos, né? Se nós nos organizarmos, por exemplo, dia 10 eu já marquei com os meus orientandos para introdução. Praticamente, esse semestre eu estou com 4. Como a Lidiane pediu há pouco tempo, então ela vai me mandar até dia 10, mas as outras já me mandaram. Já estou até verificando. Mandei hoje para a Cristina, né, Cris? A resposta da sua introdução. Né? Mas então eu gosto assim de realmente nos organizar, porque aí vocês não se perdem. Vamos fazer a introdução, depois o capítulo 1, o capítulo 2, o 3, para poder o tempo realmente fluir. Tá bom, gente? Então, obrigada. Estou só finalizando aqui o nome da última pessoa, que é a Valéria. Agradeço mais uma vez. Simone, quer falar, Simone? Não, só dar boa noite, né? E falar, né, que é igual a Lid, né? Eu também já fiz meu TCC, apresentei mês passado, ó, semestre passado. E, assim, a gente fica com muito medo, pensando que é um monstro, né? Um bicho. E não é. Se a gente for fazendo etapa por etapa, a gente consegue, e o resultado é esse aí do Paulinho. Vai sair um excelente trabalho, né? Isso aí. E Paulo E excelente aula hoje. Ele completamente, durante o caminho, ele mudou. Ele estava fazendo um caminho, depois que ele me pediu para ser orientador, ele mudou completamente. Ele foi praticamente quase da estaca zero. Mas aí ele conseguiu. E a gente tem que fazer o que realmente você se identifica. Porque se você escolhe um tema que você não se identifica,
vai ficar mais difícil. Verdade. Tem que ser aquilo. O meu, eu já meio que troquei, mas depois eu falei assim, não, vai ser sobre o Darcy Ribeiro. E todo mundo, não, meu TCC é sobre o Darcy, sobre o Darcy. Aí fluiu e graças a Deus foi Uhum. bem, foi bom. Ai, que bom. Isso aí. Então tá bom, pessoal. Eu agradeço mais uma vez. E foi mais uma noite agradável, porque eu digo para vocês que é um prazer sempre estar com vocês, tendo esses momentos na quinta-feira. Tá bom? E procurem lá no AVA, provavelmente semana que vem, no máximo, eu já vou colocar a segunda atividade. A Deliane também está transformando as nossas aulas em link do YouTube. E aí eu estou mandando para vocês também no grupo do WhatsApp. Que aí também vocês vão ter no e-mail o vídeo gravado da aula, no WhatsApp o vídeo gravado da aula com o link do YouTube, que é mais leve, né? Os slides eu também estou colocando lá no AVA, tá bom? E vamos lá, vamos que vamos. Um beijo para vocês, tá? Uma noite aí bem tranquila e abençoada, tá? Não dá nem vontade de ir embora, né? Um beijo.